Olá pessoal, boa tarde, né? Vamos dar início ao nosso curso de Álgebra Linear para Computação com a nossa 12ª aula, tudo bem? Bem pessoal, nas últimas aulas nós estávamos falando, né, exatamente de espaços vetoriais e subespaços vetoriais. Mais precisamente nas últimas aulas nós vimos algumas operações, né, com subespaços vetoriais. Bem pessoal, neste vídeo, né, nós vamos tratar de um assunto novo, que é o gerador de um espaço vetorial, tá? Então, basicamente, este novo tópico, né, ele vai dar base para a gente falar de base e dimensão de um espaço vetorial. Bem, pessoal, então para a gente introduzir esse novo conceito, vamos introduzir, né, o conceito de combinação linear, tá? O qual é uma das palavras, né, um dos pilares para definir a base de um espaço vetorial. Então vamos entender o que significa a combinação linear de vetores, tá? Então vamos lá, nosso primeiro tópico. Vamos imaginar, pessoal, que a gente tenha o nosso vetor, né, no R2, cujas primeiras as componentes são 2 e 3, tá? Então temos um vetor no R2. Usando as operações, né, deste espaço, quais são as operações desse espaço? Pessoal, a gente definiu, né, quando a gente estava falando de espaço vetorial, certo? Então, a gente viu que somar dois caras lá é basicamente somar coordenada a coordenada, multiplicar um vetor por um escalar é basicamente multiplicar o escalar por cada coordenada do vetor, tudo bem? Então, pessoal, usando essas operações do espaço, observe que a gente pode reescrever, né, ou escrever esse vetor do R2 da seguinte maneira. Vocês concordam comigo que eu posso escrever o vetor do R2, cujas coordenadas, as componentes são 2 e 3, como se fosse duas vezes, né, o vetor 1,10, né, mais 3, né, vezes o vetor 0, 1, tá? Por que eu posso escrever dessa maneira, pessoal? Porque observe, se eu usar as operações do espaço, o que dá esse vetor, né? O escalar vai multiplicar a cada entrada. Então, esse vetor aqui vai ser 2 vezes 1, que é 2, esse daqui dá 0, certo? Mas, quando eu multiplicar aqui, a primeira entrada é 0, né? E a segunda é 3. Quando eu somar, vai ficar 2 mais 0, 2. 0 mais 3, 3. Então, volta para cá, tá? Então, observe que eu posso reescrever esse vetor desta maneira, tá? Ou seja, expressamos o vetor U como uma soma de múltiplos escalares dos vetores V1, que é esse vetor, né? E do vetor V2, que é esse. Então, observe que eu escrevi o U como se fosse uma soma de múltiplos escalares desses dois vetores, tá? Múltiplos escalares pelo fato de a gente estar usando as multiplicações pelo escalar, certo? Perfeito. Expressões como esta, acima, pessoal, o qual utilizamos unicamente a adição e a multiplicação por um escalar, tá? Que são as operações definidas no espaço vetorial, são chamadas combinações lineares, tá? Então, observe, de forma introdutória ainda, o que já deu para entender que é uma combinação linear, pessoal? É escrever um vetor como se fosse uma soma, né, de múltiplos escalares de outros, certo? Então, é isso que acontece. Então, é escrever, digamos, reescrever um vetor como soma de múltiplos escalares de outro, utilizando, né, simplesmente as operações do espaço, que é a soma e a multiplicação por escalar, certo? Então, vamos à nossa definição. Então, observe, pessoal. Seja V um espaço vetorial real. A gente já sabe que é um espaço vetorial, e ser real significa que os elementos de V são definidos no corpo dos reais, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Disse que, né, um vetor U é uma combinação linear dos vetores. Por exemplo, imagina que a gente tenha N vetores e eu estou dizendo que U é combinação linear desses N vetores. O que significa isso, pessoal? Significa que eu posso escrever o U como se fosse uma soma, né, de múltiplos escalares desses vetores. Ou seja, significa que
Existem escalares α1, α2 e αn, tais que o U é escrito como essa soma de múltiplos escalares desses vetores aqui, ó, observe. α1, α2 e αn são números reais, certo? E aí eu escrevo U, eu reescrevo U. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, pessoal, de vocês, é o seguinte. Observe que, né, eu estou falando de vetor, a gente já sabe que os elementos do espaço vetorial é um vetor, mas em nenhum momento eu coloco a setinha, tá? O certo seria colocar, mas eu já estou entendendo que nós já estamos maduros o suficiente, né, para entender quando é um vetor e quando não é, tá? Tudo bem. Por exemplo, esses caras aqui são elementos do espaço vetorial, todos eles são vetores, tá? E aí a gente está escrevendo U como se fosse uma combinação linear desses vetores. Ou seja, significa unicamente que a gente pode encontrar escalares tal que torna essa soma aqui possível, tá? Perfeito, pessoal. Vamos trazer alguns exemplos. Observe que o vetor, ó, do R3 agora, 6, 4, 5, né, as componentes, é uma combinação linear dos vetores. Olha, V1, V2 e V3. Por quê, pessoal? Porque observe que eu posso escrever o U dessa maneira aqui, ó. 6 vezes esse vetor V1, mais 4 vezes esse vetor V2, mais 5 vezes esse vetor V3. E é verdade isso? Sim, pessoal, porque se você usar as operações do espaço aqui, né? Seja, multiplica aqui o escalar em cada entrada. Então, aqui vai dar 6, 0, 0, né? Mas, multiplicando aqui o escalar, 0, né? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. Aí aqui, mais 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0. E aqui 1. Se você soma, 5. Se você soma, isso daqui vai dar 6, mais 0 que dá 6. 0 mais 4 mais 0 que dá 4. 0 mais 0 mais 5 que dá 5. Volta para o vetor U, certo? Então, o U é escrito como combinação linear desses três vetores. Por quê? Existem escalares. Mais precisamente, quem são os escalares? Neste caso, pessoal, os escalares são as próprias componentes do vetor. Observe, que é o 6, 4, 5, tá? E por que isso aconteceu, pessoal? A gente já vai ver mais adiante. Porque no fundo, pessoal, esses vetores aqui, V1, V2 e V3, eles vão acabar formando uma base, que a gente vai entender melhor que seria, uma base do R3, e mais precisamente, essa base é uma base conhecida como base canônica, tá? Mas a gente ainda vai entender melhor sobre isso, tá? Quando você tem uma base canônica, basicamente a gente pode escrever direto desta forma. Perfeito, mas o que eu querendo provar é que o U é combinação linear desses vetores, porque existem escalares tal que torna essa soma possível. Um exemplo 2, pessoal. Qualquer vetor do R3 é uma combinação linear desses vetores que eu citei acima, só que agora eu troquei o nome, coloquei E1, E2, E3, tá? Observe que, na verdade, pessoal, esse caso aqui é um caso particular, né? Que eu peguei um vetor já específico. Mas, na verdade, pessoal, isso aqui vale para qualquer vetor do R3, tá? Então, por exemplo, qualquer vetor do R3, que agora eu já estou trazendo as componentes genéricas, A, B e C, eles podem ser escritos como combinação linear desses três vetores, tá? De fato, é basicamente a mesma coisa que eu fiz acima. Então, observe que é só pegar as próprias componentes do vetor, coloca elas em evidência com relação ao V1, ao primeiro vetor, mais B vezes o segundo vetor, mais C vezes o terceiro vetor. Porque se você faz essa distribuição novamente, observe que na primeira entrada só vai ter só vai ficar o A aqui, né? Quando você distribuir, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, por causa do vetor. Então, vai voltar para o A. Na segunda entrada, só vai ter valor aqui, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, vai voltar para o B. E na terceira entrada, só vai ter valor nessa, né? Porque os demais na terceira entrada são 0, observe. Então, qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses vetores, tá? Mais precisamente, os escalares que tornam a soma possível vão ser os próprios, né? Vão ser os próprios componentes do vetor. Então, eu posso escrever ele dessa maneira, tá? Vamos fazer agora um exercício específico, tá? Olha, neste exercício, eu quero verificar, pessoal, se esse vetor é combinação linear desses outros dois, tá? Desses outros dois.
Observe que eu quero verificar se ele é. Eu não estou dizendo que é. Tá? Eu quero verificar. Para que seja combinação linear, pessoal? Pelo que a gente viu assim, o que precisamos ter? Precisamos exibir, né, escalares, mais especificamente eu estou chamando eles de α1 e α2, tal que eu escrevo esse vetor U como se fosse uma combinação linear desses outros dois vetores aqui, né, que é o V1 e V2, ou seja, eu tenho o U escrito desta maneira, né? Ou seja, o U é alfa vezes o primeiro vetor mais α2 vezes o segundo vetor, certo? Então, de certa forma, eu preciso encontrar quem são esses escalares. Então, é de posse dessa informação que a gente vai tentar agir a partir desse momento. Vamos lá. Então, eu vou substituir aqui no lugar do vetor que eu tenho, né, que foi dado lá. A gente sabe quem é o V1, a gente sabe quem é o V2. A única coisa que a gente não sabe é quem é α1 e quem é α2 que a gente pretende encontrar. Então, eu vou seguir fazendo as operações, né, do espaço que a gente conhece, que é o R2. Então, aqui, multiplicação de escalar, o escalar multiplica cada entrada. Então, vai ficar α1 vezes 1, α1. α1 vezes 1 também α1. Mas, aqui, né, α2 vezes 2, 2 α2. α2 vezes 1, α2, tá? Agora, vamos usar a operação da soma. Somando vetores, soma entrada, entrada. Então, na primeira entrada vai ficar α1 mais 2 α2. Segunda entrada, α1 mais α2, tá? Agora, observe que a gente tem esse vetor aqui, né, que a gente veio repetindo aqui, igual a esse. Igualdade de vetores, pessoal. Como é que a gente faz? Dois vetores são iguais se as suas componentes são iguais. Se as componentes correspondentes são iguais. Então, a primeira componente desse tem que ser igual à primeira dessa. Então, a gente vai ter, ó, que α1 mais 2 α2 precisa ser igual a 3. E aqui na segunda, a gente tem que ter que α1 mais α2 é igual a 2. Então, observe que os escalares que vão satisfazer essa equação, né, são as soluções, né, são os pares ordenados que satisfazem esse sistema linear aqui, né? Então, a gente tem que resolver esse sistema linear para encontrar quem é α1 e quem é α2. Então, de certo, vamos fazer o seguinte. Vamos inicialmente isolar o α1 e, posteriormente, a gente substitui na primeira equação, tá? Como é um sistema linear de duas equações de duas incógnitas, então dá para a gente fazer isso. Então, ó, aqui eu vou isolar α1. Então, isolando o α1, eu pego o α2 e jogo para cá. Então, vai ficar que o α1 é igual a 2 menos o α2, tá? Agora, eu já sei quem é α1. Aí, o que eu faço? Eu pego esse valor e substituo aqui na primeira. Então, dessa primeira equação, eu tenho que... quem é α1, pessoal? No lugar do α1, eu coloquei, ó, 2 menos α2, tá? Mas 2 α2 precisa ser igual a 3. Então, eu estou agindo na primeira equação. Agora, vamos trabalhar aqui, ó. Como é que vai ficar, pessoal? Observe. Aqui eu tenho 2 α2 menos α2. Dá quanto, pessoal? α2, né? Positivo. E aí, aqui, aí tem esse 2 aqui, eu jogo pro outro lado. Ele vem negativo. Então, vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Então, α2 é 1. Encontrei o primeiro escalar, tá? E aí, agora, como eu sei que o α1 é 2 menos o α2, e eu já sei quem é o α2, então, é só substituir, ó. α1 vai ser 2 menos o α2, que é 1. Então, vai ficar 2 menos 1, que também é 1. Então, eu encontrei quem é α1 e quem é α2. Então, desta maneira, eu consigo escrever o vetor U da seguinte forma, né? 1 vezes o primeiro vetor mais 1 vezes o segundo vetor, né? Que foi dado, V1 e V2. E observe que dá certo, porque, ó, 1 vezes 1 aqui dá 1, mais 2 daqui, 3. Volta a primeira entrada. Aí aqui vai ficar 1, né? 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, dá, ficar 1 aqui e 1 aqui. 1 mais 1 dá 2, tá? Então, deu para entender, né? Vamos agora falar, pessoal, de subespaço gerado, tá? Subespaço gerado. O fato é, pessoal, que em determinados momentos pode ocorrer de que, imagina que você tenha um espaço R2. Por exemplo, a gente sabe que qualquer par ordenado é um elemento do R2, tá? Mas será, pessoal, que não seria possível encontrar, por exemplo, um número finito de vetores que, sei lá, gerasse o R2? Então, tipo, imagina você tenha, por exemplo, dois vetores que gera o R2.
Gerar significa basicamente, pessoal, que qualquer elemento naquele espaço pode ser escrito como uma combinação linear, que a gente já sabe acima, uma combinação linear desses vetores, dos vetores que geram o espaço, tá? Então, a definição, de certa forma, vai dizer isso. Dado um subconjunto não vazio S de um espaço vetorial V, então eu tenho espaço vetorial V e eu tenho um subconjunto. Denotamos por, vamos usar essa notação aqui, ó, né? O conjunto de todas as combinações lineares finitas de elemento de S. Assim, quem seria esse espaço, pessoal? Olha só o que a gente está dizendo, vamos entender bem. Eu tenho um conjunto, por exemplo, um espaço vetorial grande. Por exemplo, imagine que eu tenho R2, tá? E aí eu pego um subconjunto dele. Por exemplo, imagine que eu pegasse um subconjunto S, que teria, por exemplo, só dois elementos. Por exemplo, um 0 e o 0, 1. Então, esse é um subconjunto do espaço, certo? Dois elementos só. Aí, o que seria esse conjunto aqui? Tá? Esse conjunto, que eu estou denotando assim, pessoal, o espaço de todas as combinações lineares finitas de elementos de S. Então, por exemplo, imagine só que qualquer combinação que envolva esses dois vetores seria um elemento daqui. Por exemplo, olha, se eu pegasse o 3, 2, então eu poderia escrever esse 3, 2 como se fosse 3 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0, 1. Então, pessoal, observe que esse elemento seria um conjunto desse espaço, porque ele é a combinação linear desse elemento, uma combinação linear finita, tá? Então, esse conjunto é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de S, tá? O conjunto de todas as combinações lineares finitas dos elementos de S. Isso aqui é só um elemento, vai existir infinitas, alguns casos, pode ter que ser um conjunto que não tenha tantos, mas nesse caso aqui vai acabar tendo vários elementos. Então, pessoal, esse espaço S aqui, né, ele é, na verdade, o conjunto das combinações lineares, ó. Então, a gente já sabe que a combinação lineares, elas são escritas dessa forma, né? Existem os escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? Tal que, né, esses alfa 1, alfa 2, alfa 3 são elementos de R, ou seja, são escalares, e esses 1, 2 até o N são os elementos de S. Então, ó, observe que as combinações lineares dos elementos de S, tá? Então, esse conjunto aqui, ele é este conjunto, o conjunto de todas as combinações lineares. Em outras palavras, pessoal, dizer que o pertence a esse espaço, que são o espaço das combinações lineares dos elementos de S, significa que existem escalares pertencentes aos reais e vetores, os elementos de S, né? Tais que o U é uma combinação linear dos elementos de S. Então, observe só. Eu tenho um conjunto, que é um conjunto finito com relação ao espaço vetorial. E aí, dizer que o U pertence a esse espaço significa que U é combinação linear dos elementos de S, certo? Ou seja, existem esses escalares, tal que U é escrito desta maneira, certo? Aí, pessoal, este conjunto aqui que a gente está denotando dessa forma, ele tem um nome em particular. Qual seria esse nome? Espaço gerado por S, tá? Esse conjunto aqui é o espaço gerado pelos elementos de S, tá? Então, o espaço gerado pelos elementos de S é o espaço de todas as combinações lineares dos elementos de S, certo? Perfeito. Por exemplo, pessoal, que eu já estava até meio que introduzindo aí acima. Se a gente considera esses dois vetores, né, são geradores do R2. Por quê, pessoal? Porque qualquer elemento do R2, até coloquei do R3 aqui, não existe XZ aqui, tá? XY só, qualquer número, qualquer par do R2, né, qualquer elemento do R2, pode ser escrito como combinação lineares desses dois vetores, certo? Então, significa que esses dois vetores geram o R2. Observe, qualquer elemento eu posso escrever dessa forma, certo?
Perfeito. Esse espaço aqui, pessoal, olha, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Olha, um conjunto, um subconjunto do R3, né? São apenas 3 vetores. E esses 3 vetores, pessoal, eles têm a capacidade de gerar o R3 todo. O R3 todo. Por quê, pessoal? Observe que o espaço gerado por S é esse conjunto aqui, ó. X, né, um escalar, né, vezes, observe, uma combinação linear, né, combinação linear dos elementos de S. Então, imagine aqui o meu primeiro escalar X, segundo escalar Y, com o segundo escalar Z, onde X, Y e Z são os escalares de R. Então, só que, se a gente for usar as operações aqui do R3, a gente observa que isso aqui dá X, mais 0 dá X, 0, Y mais 0, que dá o Y, 0 mais Z dá o Z. Então, isso daqui vão dar esse elemento aqui, ó, que são as ternas do R3. Então, o espaço gerado por esses 3 vetores, pessoal, é todo o R3, tá? Então, esses 3 elementos apenas têm a capacidade de gerar todo o R3, perfeito? Outras notações, pessoal. Observe que eu estou usando esta notação para denotar o espaço gerado pelo conjunto S. Mas pode ter alguns livros, pessoal, que vocês encontrem com esta notação. O span aí especifica quem são os elementos. Então, o espaço gerado pelos elementos 1, 1, 2 até o n. Muitas das vezes você vai encontrar assim também a notação, ó. Assim, tá? Em alguns casos mais parecido com essa notação que a gente está usando, a gente vai encontrar esta notação também para significar o espaço gerado por S, tá? Perfeito, pessoal. Agora, vamos trazer uma outra definição, tá? Imagine que você tenha S, um subconjunto não vazio de um espaço vetorial real, tá? O conjunto, que eu até disse já, né? Esse conjunto aqui, né, que é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de S, é chamado de subespaço de V gerado por S, tá? Então, eu até já introduzi aí acima, já acabei dizendo e adiantando. Mas aqui a gente está definindo mesmo que esse espaço aqui é o espaço gerado pelos elementos de S, tá? E o que seria um conjunto gerador, pessoal? Olha, se S é um subconjunto de um espaço vetorial V, tá? Se o conjunto V, olha, se o espaço vetorial V é igual ao espaço gerado por S, diz-se que S é um conjunto gerador de V. Olha só o que a gente está dizendo, pessoal. A gente tem um espaço vetorial, por exemplo, o R2, como já está dizendo. E aí você tem um subconjunto desse espaço, por exemplo, os elementos E1, 1, 0, 0, 1, tá? 2 elementos apenas. Esses 2 elementos formam um subconjunto do R2. E aí, ó, se esses 2 elementos conseguem, qualquer elemento do R2 consegue ser escrito como combinação linear desses 2 elementos, então significa que esses 2 elementos apenas geram o R2 todo, tá? É exatamente isso que essa definição está dizendo, tá? Por exemplo, se você tem um espaço vetorial V, agora mais genérico, qualquer, e aí você tem um subconjunto S, mas se o subespaço gerado por esses elementos conseguir gerar todo o subespaço, a gente diz que S é um conjunto gerador do espaço, tá? Ou que S gera o espaço vetorial. Perfeito? Ok. Observe, pessoal, que um subconjunto S é gerador de um espaço vetorial V se todo elemento de V, né, acabei de dizer, for uma combinação linear de um número finito de elementos de S. Aqui traz margem para umas outras interpretações. Professor, se eu tiver um espaço, um subconjunto, por exemplo, que tenha 4 elementos, mas eu consigo escrever qualquer elemento do espaço vetorial como combinação linear de apenas 2. S ainda é um conjunto gerador? Sim, tá? Observe que está dizendo. Um subconjunto é um gerador do espaço vetorial V se todo elemento de V for uma combinação linear de um número finito de elementos de S.
de um número finito. Não necessariamente precisa ser todos os elementos de S. Só precisa que qualquer elemento do espaço todo seja escrito como combinação linear desses elementos de S, tá? Então, e esses elementos de S que você vai escrever, aquele elemento do espaço vetorial, ele precisa ser finito. Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Uma outra definição, pessoal, é o seguinte. Disse que um espaço vetorial real V é finitamente gerado se ele possui um conjunto gerador finito. O que significa ser um conjunto gerador finito, pessoal? A gente já viu que um conjunto gerador é um subconjunto do espaço que tem a capacidade de gerar o espaço. Ou seja, que qualquer elemento do espaço vetorial possa ser combinação linear dos elementos desse subconjunto, tá? Mas, o que significa ser um gerador finito? Significa que esse subconjunto que a gente está tomando como conjunto gerador, ele tem um número, digamos assim, que a gente consegue enumerar, tá? Um número finito de elementos. Um número finito de elementos, tá? Então, dizemos que o espaço vetorial real V é finitamente gerado, porque ele possui um número finito de elementos que gera o espaço, certo? Perfeito. Exemplo, pessoal. Observe que o Rn, agora a gente já está pegando o Rn todo, né? A gente já até viu como ele se comporta nas aulas de espaço vetorial. Por exemplo, a gente tem os espaços das ênupras, né? Onde, observe esse conjunto S, que são um subconjunto do Rn, tá? Ó. Aqui eu tenho quantos vetores, pessoal? Cada conjunto, cada elemento desse daqui, tá? Ele possui N entrada, porque ele pertence ao Rn. Então, eu vou ter 1, 2, 3, até a reticência N elementos. Então, esse conjunto tem N elementos, tá? E aí, pessoal, observe que esse conjunto com N elementos, ele gera o Rn todo, tá? Ele gera o Rn todos. Por quê? Porque, ó, qualquer elemento do Rn, vocês hão de convir comigo que pode ser escrito dessa maneira. Ou seja, como combinação linear dos elementos destes elementos. Como combinação linear dos elementos de S, que são esses vetores, tá? É só você fazer essas continhas aqui que você vai voltar para cá, tá? Então, dizemos, pessoal, que o Rn, ele é um espaço finitamente gerado. Por quê, pessoal? Porque, acabei de dizer, ó, quantos elementos tem aqui? N. A partir do momento que você fixa um N, o N é 10, o N é 1000. Mas ele é um conjunto finito, ele não é infinito. Tá? Então, tem N elementos aqui. E esses N elementos geram Rn todos. Então, ele é finitamente gerado, tá? Só para a gente finalizar nossa aula, vamos pensar agora, vamos tentar introduzir uma condição. Observe esse exercício. Imagine, eu tenho um subespaço do R2. Desculpa, do R3, né? R3 aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um subconjunto. Esse conjunto S, ele tem apenas 2 elementos. Olha, observe os elementos. 1 menos 2 menos 1 e o outro elemento, cujas componentes é 2, 1, 1. Aí ele faz uma pergunta. Qual é a condição para que o vetor, observe o vetor U, esse vetor U, olha só quais são as componentes dele, são elementos genéricos. Então, qualquer elemento do R3 esteja no espaço gerado por esse conjunto S. A gente já sabe que é o conjunto S. A gente já sabe que é o espaço gerado, é o espaço de todas as combinações lineares. Então, para esse elemento estar no espaço gerado por S, significa que esse elemento precisa ser combinação linear dos elementos de S. Então, significa o quê, pessoal? Que a gente... primeiro eu descrevi quem seria o espaço gerado, né, de forma genérica. O espaço gerado é o espaço de todas as combinações lineares dos elementos de S, ou seja, o espaço dos C1 vezes o primeiro elemento, mais C2 vezes o segundo elemento, onde esse C1 e C2 são escalares, tá? Então, observe, para que o elemento esteja no espaço gerado por S, significa que ele precisa ser escrito como uma combinação linear genérica desse tipo, tá? Mas, precisamente, ele vai estar no espaço gerado por S se a gente encontrar C1 e C2, né?
escalares, tais que esse elemento aqui, que eu estou tomando genérico, ele seja escrito como uma combinação linear dos elementos de S, desta maneira, tá? E aí a gente usa agora as operações do espaço, que é o R3, né? Então, observe, se a gente tem um escalar multiplicando o vetor, o escalar multiplica cada entrada. Então, vai ficar C1, né? Menos 2C1, menos C1, mais C2C2, mais 1C2, mais 1C2. Então, vai ficar 2C2, C2, C2. Agora, usa a propriedade da soma de vetores. Como é que a gente soma? Entrada, entrada. Então, vai ficar C1 mais 2C2 na primeira entrada. Na segunda entrada, menos 2C1 mais C2. Na terceira entrada, C1 mais menos C1 mais C2. E aí, agora, observe que a gente tem aqui uma igualdade, né, de vetores. Ó, esse vetor aqui, né, x, y, z, é igual a esse. Então, a gente usa a igualdade de vetores, cada componente é igual. Então, a gente tem que C1 mais 2C2 é igual a x, menos 2C1 mais C2 é igual a y, e menos C1 mais C2 é igual a z. Observe que a gente quer encontrar quem em verdade, pessoal? C1 e C2, né? Então, a gente tem uma equação aqui, um sistema linear de duas incógnitas. Observe quem é as incógnitas, é C1 e C2. Esses daqui, a partir do momento que o elemento é dado, né, o elemento do R3, ele já se torna conhecível. Aqui eu estou pegando um genérico, mas eles não são incógnitas, tá? Perfeito. Então, eu tenho um sistema linear de 3 equações e 2 incógnitas, tá? Vamos pegar a matriz aumentada deste sistema. Quem é? Matriz dos coeficientes, né? Aqui tem 1, 2, menos 2, 1, menos 1 e 1, tá? Então, tá aqui a matriz associada, né, ao sistema, a matriz A. E aí, a matriz aumentada, você aumenta ela exatamente dos termos independentes, que são x, y e z nesse caso. De acordo com o que a gente viu para a resolução do sistema, uma forma de resolver é você escalonar isso daqui, né, de forma que você obtenha um sistema, né, escalonado, que fica mais fácil de você resolver, certo? Perfeito. Então, o que é que a gente faz, pessoal? Olha, observe que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, eu quero zerar isso daqui, né? Eu tenho que zerar esses caras aqui para ficar escalonado. Então, eu quero zerar isso daqui. Eu multiplico por 2S e somo com essa. Então, L2 vai receber... até ficou meio estranho aqui. O certo é aqui, ó. L2 mais 2L1, tá? E aqui, ó, como é que eu faço para me zerar isso daqui? Basta somar essa com essa. Então, L3 vai receber o L3 mais L1. Vai ficar menos 1 mais 1. Então, fazendo as continhas, pessoal, vamos ter o seguinte, ó. Aqui já vai zerar, né? Aí aqui vai ficar, ó, esqueci daqui que tá errado, né? L2 mais 2L1, tá? Então, ó, 1 mais 2 vezes 4, tá? Mais 2 vezes 4, acho que eu até fiz uma continha errada aqui, se não tô enganado. Bora ver. Fica, ó. Mais 2 vezes L1. Porque não sei se eu coloquei um sinal errado aqui. Mas tá certo. Aqui eu coloquei um número errado. Aqui, isso aqui vai dar 5. Né? Olha, observe. Eu tô fazendo L2 mais 2L1. Certo? L2 mais 2L1. Não sei se eu errei algum sinal aqui pra cima também. Eu acho que não. Só conferir, pessoal, pra gente não errar, tá? C1 mais 2C2 menos 2C1 mais C2 menos C1 mais C2. Tá. 1, 2, menos 2, 1, menos 1, 1. Tá. Tá certo, pessoal. Aparentemente tá tudo certo aqui. Então, aqui eu acabei confundindo aqui os erros. Acabei errando aqui, porque aqui vai ficar, ó. 1, né? Mais 2 vezes esse. Então, vai ficar 1 mais, vai dar 5 aqui, tá? Vai dar 5. Aí, aqui, bora ver.
Vai ficar y mais 2 vezes esse. Então, vai ficar y mais 2x, certo? Perfeito. E aí, agora vamos fazer as operações daqui. Quando eu somar esse com esse, dá 0. E aqui vai ficar 1 mais L1. Vai ficar 1 mais 2, 3, tá? Mais 2, 3. E aí, aqui vai ficar esse mais esse, né? Que é z mais x. Então, aqui, ó, z mais x. Perfeito. Agora, eu tenho que zerar esse cara aqui, né? E com certeza eu acabei fazendo conta errada, porque eu coloquei 3 agora aqui, né? Coloquei 3, teria que ser 5. Então, aqui, pessoal, a operação que a gente teria que fazer, na verdade, seria o seguinte. 5, teria que multiplicar por 5 o L3, né? Que daria 15. Menos multiplicar essa por 3. 3 vezes 5 aqui dá 15. Essa seria a minha operação, acredito, né? Ó, observe. Não sei se eu estou errando, eu errei algum sinal para ir para cima, mas quando eu fosse fazer isso, eu ia ficar 5 vezes 3 que dá 15, menos 3 vezes 5 que dá menos 15. Então, vai ficar 15 menos 15 dá 0. Aí, 0 aqui. E aí, aqui teria que ficar o seguinte, ó. Teria que ficar, em verdade, ó, 5 vezes o L3. Então, 5 vezes, ficaria assim, ó, 5 vezes Z mais X, tá? Z mais X, menos 3 vezes o L2, que é essa daqui, ó. Menos 3 vezes o Y mais 2x, tá? Quanto é que isso ia dar, pessoal? Isso daria o seguinte, no x daria menos 6x mais 5x, então daria menos x, né? Ó, menos 6x, multiplicando aqui, mais 5x, então daria 6x. No y daria só menos 3y, né? Quando eu multiplicasse aqui. E aqui no z daria mais 5z. Então, de verdade, essa expressão aqui, pessoal, teria que ser trocada por essa, tá? Devido a esse errinho que eu acabei, acho, cometendo aí. Ou estou cometendo agora, talvez tenha algum erro de sinal aí. Então, pessoal, para que esse sistema tenha uma solução, né? A gente acabou de ver que, olha só o que aconteceu, pessoal. A gente acabou de encontrar, pessoal, que aqui zerou uma linha da matriz A, né? Em contrapartida, aqui não, certo? Mas para que esse sistema tenha solução, a gente viu nos nossos cursos anteriores, nas nossas aulas anteriores, que o posto da matriz A, que é essa matriz, precisa ser igual ao posto da matriz aumentada, certo? Precisa ser igual ao posto da matriz aumentada. Então, o que significa isso, pessoal? Para que esse sistema tenha solução, isso aqui, né, precisa ser zero, porque aí zerava uma linha da matriz aumentada também, se isso aqui for zero. No caso, isso daqui, né, que precisa ser trocado agora. Então, para que esse sistema tenha solução, pessoal, a gente teria que ter, esquece esse aqui, né, que eu coloquei de agora, teria que ter isso daqui, né, ó, menos x, menos 3y, mais 5z, precisa ser igual a zero, para que esse sistema tenha solução, certo? E, portanto, pessoal, o subespaço gerado pelo conjunto S, né, que a gente acabou de ver que o subespaço gerado é a solução desse sistema, e esse sistema só vai ter solução se essa equação for zero, então significa que esse espaço gerado por S são todos as ternas do R3, tal que essa equação aqui é igual a zero. Troca essa daqui por essa, pessoal. Essa equação aqui é igual a zero, certo? Então, essa é a condição que ele pede aqui, ó. Ele pede para a gente verificar qual é a condição para que o vetor esteja no subespaço gerado por S. Então, a condição é essa daqui, ó. Que essa equação aqui dê nula. Então, é a solução dessa equação, tá? Então, pessoal, desculpa esse errinho aí no final. Acabou que até ficou um pouco longa a aula justamente por causa disso. Realmente acontece, a gente está fazendo contas assim com escalonamento, talvez tu erra um sinalzinho ou uma continha errada. Eu percebi exatamente na hora que eu estava gravando, neste momento. Mas, pessoal, pode até ser que talvez eu tenha cometido uma troca de sinal aí acima, tá? Mas não dá para verificar também agora. O que a gente vai fazer é o seguinte, por enquanto eu espero que eu tenha consertado esse errinho, tá? Neste vídeo.
Caso o erro esteja anterior, né, e acabamos encontrando a solução ao contrário aqui, nós revemos isso na nosso encontro síncrono, tá? A gente discute melhor, tudo bem? Desculpe o barulho, pessoal, que eu estou gravando em casa, mas eu espero que dê para entender. Espero que vocês tenham entendido também a essência do vídeo. Quer entender, basicamente, essa ideia de espaço gerador, né, subconjunto, espaço gerado por um subconjunto com elementos finitos, essa era a ideia, basicamente. Então, até a próxima.